Boa noite. Meu nome é Daniel, eu tenho 29 anos, sou apóstolo aqui da comunidade, no último ano de formação. Sou casado também há 6 meses e pai há 4, que é o 4 para 5. Entramos no 5º mês, certo? Entramos no 5º mês de gestação do José. Acho que é isso que interessa. Gente, estamos chegando próximo do mês de novembro e essa foi a inspiração desse seminário, porque em novembro, logo no comecinho, nós celebramos 2 datas que remetem à morte. No dia 1º, dia de Todos os Santos, e no dia 2, o dia de Finados, certo? E nós trouxemos um caixão, fizemos toda uma estética sobre morte, e eu queria começar essa noite perguntando para você, o que é a morte? Uma das coisas mais presentes na nossa vida, e às vezes as coisas mais simples, a gente precisa se questionar o que é para conseguir se aprofundar nela, né? Alguém se arrisca a dizer o que é a morte? Uma passagem. Uma passagem. O que mais? Falo morte para você, vem o quê? O que você pensa? Passagem para a vida eterna. Eu acho que eu ouvi alguém falar tristeza também, né? Tristeza. Um fim. Um início. Um encerramento de um ciclo. Uma passagem. Legal. Quem trouxe a Bíblia aí, eu vou pedir para a gente abrir lá no Gênesis 2, para entender como aconteceu a morte, né? Em Gênesis 2:8 diz assim: o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente pula para o 16. O Senhor Deus deu ao homem este mandamento: podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, terás que morrer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje eu não vou falar muito sobre a morte das outras pessoas, né? Porque talvez falar sobre a morte dos outros, a gente teria que falar sobre luto, algo mais para esse lado, e não é muito interesse desse seminário, né? Mas eu quero falar mais sobre a minha morte e sobre a sua morte. E lendo essa passagem, meditando e até pelas anotações aqui da Bíblia de Jerusalém, eu entendo a morte primeiro como uma justiça, uma consequência dos nossos atos, né? Porque o Senhor havia dito que havia feito todas as árvores e havia dito ao homem que se ele comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele haveria de morrer, né? Ele morreria. Mas acho que mais do que justiça, a morte, ela é uma grande forma de educação de Deus. É um jeito de Deus, que é Pai, do Criador, educar a criatura. Porque aqui, nas explicações, e tudo se encaixou quando eu li, o que é essa árvore do conhecimento do bem e do mal? É meio confuso para a gente, porque a gente quer conhecer o que é bom e o que é ruim, né? Então fica meio assim, nossa, mas é ruim saber o que é bom, o que é bem e o que é mal. E a explicação aqui diz que essa árvore
O conhecimento do bem e do mal, nesse caso, é a faculdade de decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal, e de agir consequentemente, reivindicação de autonomia moral pela qual o homem nega seu estado criatural. O que isso quer dizer? Quer dizer que a árvore do bem e do mal, por que a gente fala que o primeiro pecado foi o orgulho? Porque a árvore do bem e do mal é o desejo de se colocar no mesmo lugar de Deus, que criou a todas as coisas e viu que elas eram boas, e agora o homem quis se colocar como aquele que vai dizer o que de fato é bom e o que não é bom aqui nessa terra. Por isso que a serpente fala para Adão que ali ele vai ser como Deus, né? Porque quem sabe o que é bom, o que é mal, é Deus. E aí eu comecei, né? Essa semana as coisas foram muito encaixando para que essa pregação fosse construída. E ontem, voltando para casa do trabalho, eu estava ouvindo um podcast e tinha uma menina lá contando uma história, umas histórias dela dentro da igreja, não sei o quê. E aí ela contando assim que ela achava um absurdo que mandaram ela parar de cantar lá no coral que tinha, porque ela começou a namorar e transava com o namorado dela e que não sei o quê. E aí que também ela aprendeu isso da mãe dela, porque a mãe dela também era divorciada, trabalhava na igreja, não sei o quê, cantava, e era divorciada e estava namorando com um cara, não sei o que lá, e vivendo a vida normalmente. E a mãe dela sempre falava assim: se me faz feliz, né? Eu não vou deixar ninguém se colocar entre eu, assim, eu tenho muita fé, nossa, eu tenho muita fé, mas não vou deixar ninguém se colocar entre a minha relação em Deus. Né? Eu tenho fé e minha fé, se me faz feliz, eu me entendo com Deus. E como isso é uma grande... Eu ouvindo a menina falar, né, talvez eu não tenha explicado também, mas ouvindo ela, a música que me veio na cabeça imediatamente foi: o meu orgulho me tirou do meu jardim. Eu quase cantei, glória a Deus que eu segurei. O meu orgulho me tirou do jardim, né? O meu orgulho me tirou do jardim. A morte, ela surge na sua vida para te lembrar que você é criatura. Você não é Deus. Então, quem decide o que é bom ou ruim não é você. Você não decide o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Você não deveria decidir o que é bonito, o que é feio. Você não decide quais são as leis da física. Você pode pular aqui e não cair no chão de volta? Você não decide quais são as leis da física. Você não decide como funciona a matemática. 1 mais 1 vai ser 2. Entende como existem tantas coisas que estão postas para cima da gente? Mas o homem, eu e você, queremos muitas vezes nos colocar no meio dessas coisas que já nos foram colocadas. E por conta disso, o Senhor precisou lembrar Adão que ele era criatura, não criador. Você, enquanto criatura, precisa acatar o que o Criador fez. O conhecimento do bem e do mal é a tentação de querer criar novas coisas, criar novos jeitos de pensar, criar novas formas de idealizar. É a revolta com Deus porque Ele criou as coisas do jeito que elas são. É a revolta com Deus porque Ele te criou homem e mulher, porque você é do jeito que você é. A revolta com Deus traz uma morte ao mundo. E aí a morte, ela aparece justamente nesse momento em que o homem todo cheio de si, Adão, fala: eu quero ser Deus, eu quero decidir também. Por que Deus pode decidir o que é bom e o que é ruim e eu não posso? E aí Deus vira para Adão e fala: vem cá, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. O que você é? Se eu não tivesse juntado o barro e soprado nas suas narinas, o que você seria? Pó. Então, para que você lembre que você não é Deus, que você é criatura, não criador, você vai voltar ao pó. Então, a morte, ela é uma grande pedagogia do Senhor Deus. A morte é a pedagogia de Deus. E a gente fala de morte não para falar
de morte, né? Porque só falar da morte é muito pouco. A gente fala de morte para falar de vida. A vida virou esse tempo de escolha. A vida é o tempo de escolha em que você vai decidir qual vai ser o seu destino. É o tempo que você pode escolher se você quer se entender como criatura e se deixar modelar como criatura e se unir a Deus como criatura por toda a eternidade. Ou é o tempo que você pode escolher simplesmente continuar revoltado, se revoltar e dizer para Deus: eu não te quero, nem agora, nem na eternidade. E é muito perigoso a gente viver a vida desse jeito, porque a gente tem uma única certeza nessa vida, que é... Qual que é a única certeza que a gente tem nessa vida? Estou pegando para um monte de pagão mesmo, né? Olha, pagão, ateu, agnóstico. Porque o livro de Gênesis, a Bíblia acaba em Gênesis 2, assim, né? A morte entrou no mundo e acabou. É isso, é o fim. Né? A gente não tem certeza. A única certeza da vida não é a morte. Apesar de que a gente ouve e repete isso muitas vezes, e lógico, ninguém pensou para falar isso. Porque justamente a Bíblia não acaba em Gênesis. Tem os evangelhos, tem a salvação, tem Jesus, a morte e a ressurreição dele, e quando ele ressuscita, paga essa dívida nossa, a gente vence junto com ele nele a morte, certo? E aí, existe hoje, né, na nossa sociedade, e é até natural assim, muitas pessoas terem medo da morte. Carol fez um convite para uma pessoa muito querida, Carol, minha esposa, fez um convite para uma pessoa muito querida para vir no grupo de oração hoje, e ela falou: não estou preparada para falar sobre morte. E a gente foge, né? Foge da morte assim. Quantas vezes você pensa que você vai morrer por dia? Quantas vezes na semana você pensou que você vai morrer? Eu ainda não estou muito velho, mas eu ouso dizer que quando era mais novo eu pensava menos ainda. Hoje eu penso um pouco mais, e talvez quanto mais velho vai ficando, mais vai chegando. Mas a grande realidade é que, a morte vai chegar. A morte vai acontecer para todo mundo. E a gente acaba tendo medo da morte. Só faz sentido termos medo da morte ou se a gente não acredita que Jesus, que a Bíblia continua, passa de Gênesis, vai até os Evangelhos. Jesus já venceu a morte, então nós temos uma salvação, um lugar que, se a gente escolher, como eu falei, não viver como rebeldes, mas como criaturas, o nosso destino é lá. Então esse é um jeito, se a pessoa não tem essa fé, aí sim, né? Eu vejo assim desesperador a morte de fato. Se eu não acreditasse em Jesus, eu olho para a morte e aí sim ela é o fim, né? Porque quem ressuscitou? Ninguém, nunca ressuscitou se Jesus não ressuscitou. Então a morte é o fim mesmo, acabou. Minha vida até ali já era. Mas existe outro tipo de pessoa que teme muito a morte, que é mas momento em que a gente acaba por temer a morte. No momento de pecado grave. Quando a gente tem um pecado mortal, pelo menos a mim me assusta muito assim quando eu reconheço. Nossa, pequei, né? Morreu. Eu lembro de um pouco antes de casar ali, né? A gente tava ali se preparando pro casamento e tal. E teve ali uma fatídica vez em que já não era um hábito na minha vida, mas que mais uma vez eu caí na masturbação, né? Então já não era mais hábito, mas veio tentação, caí, beleza. E aí eu demorei alguns dias para ir me confessar, né? E aí durante esses dias eu conseguia fazer uma oração para Deus, falar: Senhor, não deixa eu morrer hoje, por favor, que a sua misericórdia não me deixe morrer hoje. Aí no outro dia até que eu conseguia me confessar. E é muito engraçado um paralelo de que depois que você sai de uma confissão, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já
Dá uma vontadezinha de falar, vamos embora, vai, não quer levar não, senhor? Agora é a hora, né? Não quer levar? Vamos nessa. Vamos aproveitar. Eu não sei o que eu vou fazer daqui a 2 passos, né? Já confessei. Então, o Senhor ia me movendo, enquanto eu preparando essa pregação, a um caminho de o entendimento do que é a morte e o porquê que ela não é de fato o fim, né? Ela não é o fim. E ele me falava da questão, né, de como o desejo dele de nos libertar desse medo da morte, né? Nos libertar de entrar aqui, se deparar com um caixão e se imaginar dentro dele. Olhar o caixão ali e, por exemplo, quando o Guilherme falar que ia te colocar lá dentro, tremer sua espinha toda aí, porque, nossa, Deus me livre morrer. Deus me livre estar dentro de um caixão. O Senhor quer nos libertar. O Cristo libertador quer nos libertar, inclusive do medo da morte. Só que para que Ele nos liberte do medo da morte, é preciso que a gente faça mais... É aquele furacão Creuza que passou aqui em São Paulo. Para que Ele nos liberte do meio da morte, é preciso que a gente se aprofunde nas nossas vidas. É preciso que a gente não negue a morte, não afaste ela dos nossos olhos. Se você for parar para pesquisar, para ver assim, os santos, grande parte dos santos, muitos santos falam sobre a morte como algo próximo, é quase como se fosse uma amizade com a morte. É uma amiga que está aqui, eu estou vendo, uma hora ela vai chegar, uma hora ela vai aparecer. E porque ele está sempre se relacionando com a possibilidade de morrer, ele sempre está preparado para morrer. Não há garantia alguma em que você chegue na sua casa vivo hoje. Não há garantia. Só que isso não é para assustar a gente. Isso não deveria assustar nenhum de nós. Porque a morte não é o fim. Porque existe uma vida eterna que vale mais do que essa. Se a morte te assusta hoje, ou é porque você não está tendo fé em Jesus, ou porque você está com uma vida não reta, você está moralmente caído. E para as duas coisas existem remédios, seja pela fé ou seja para a fé ou para a correção de si. E quando eu tive a inspiração desse seminário, né, tal, estava conversando com a Gi, com o Guilherme, o que a gente vai falar, tal, pensei justamente nos negócios finados, mas não imaginaria que, além de tudo, a igreja já estaria preparando a gente também nesses dias. Eu não sei se vocês acompanharam os últimos 3 evangelhos, de segunda até hoje, os 3 estão falando disso, né? Na segunda, eu estava falando sobre, primeiro, uma disputa de herança ali, e aí Jesus faz uma parábola ali de um celeiro, de um homem que deu uma safra muito boa, e aí ele falou assim, vou derrubar meu celeiro, vou construir um maior e vou estocar a comida ali, para nunca mais precisar trabalhar e curtir a vida. E aí Jesus fala, é um louco, porque hoje mesmo prestará as contas, né? Hoje mesmo vai de F no chat. Então, esse é o primeiro evangelho dessa semana. F no chat. É o primeiro evangelho dessa semana. Ou seja, a igreja está nos preparando sobre algumas coisas que nos afastam da morte e que não nos afastam da morte, mas nos afastam a nossa mente de estar atentos à possibilidade da morte. Então, a realidade de ter muito é uma realidade que faz com que a gente ache que de alguma forma estamos passando ilesos. E não só a realidade de ter muito, mas todo esse materialismo mundano de hoje em dia, né? As pessoas
passaram a desacreditar um pouco que existe uma alma dentro dos seus peitos que é eterna e que transpassa, como se só existisse isso aqui mesmo, né? Como se só o seu corpo fosse a única coisa que existisse. E aí vivem como se não fosse morrer, e de alguma forma a morte nos pega de surpresa. Na terça-feira foi os empregados, né? Jesus falando que, também outra parábola, falando que os empregados ali, felizes são os empregados que o Senhor encontra quando volta para casa, de rins cingidos e lâmpadas acesas. E eu estava ouvindo a homilia do padre Paulo Ricardo e foi muito boa, assim, né? Porque eu também nunca entendi o que é rim cingido, né? Não faz muito sentido pra gente. Mas como o povo lá, os judeus, usavam aquelas túnicas, né? Quando eles estavam atentos a trabalho, para facilitar a locomoção, né? Imagina você andando com a túnica aqui e tal, te pendendo. Para facilitar o trabalho, a locomoção, eles colocavam um cinto, uma corda aqui na região, para que eles pudessem ali estar trabalhando. E quando eles tiravam isso, era o momento de dormir. É o momento em que vai deitar, né? Vai ficar mais tranquilo para relaxar. Bem como isso também simboliza, né, para o judeu, os rins simbolizam ali toda a parte das paixões, né, todos os impulsos humanos. Então, estar com os rins cingidos é também estar atento às suas paixões, atento aos seus desejos, atento àquilo que você está tendencioso e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu falava nesse final de semana lá na Fundação Casa com as meninas, né? A gente foi lá para a Cerqueira César e eu falava justamente disso, assim, né? De quanto a gente precisa estar atento aos nossos impulsos e o quanto que as coisas que às vezes são eu quero, né? Meu coração deseja, almeja, elas não são boas, né? Eu desejo todos os dias ficar mais tempo na cama. Não tem um dia que eu não desejo isso. Eu desejo... Hoje não tenho desejado ir para a academia. E aí vou ficando cada vez mais gordo. Né? Então você vai percebendo como os nossos desejos, ele realmente tem um negócio ali que não está funcionando direito. Né? A gente que não chegou num grau de santidade aí que quer de fato bem, está desregulado ainda. E a gente precisa ficar o tempo inteiro lutando contra isso, né? Contra esses desejos. Então estar com os rins cingidos é também estar no caminho e estar lutando contra si próprio. E a lâmpada acesa é uma lâmpada de óleo. É uma lâmpada, não é interruptor, né? É uma lâmpada em que você precisa ir até outro cômodo para pegar fogo se você apagar essa. Dá maior trabalho, não sei o quê. Então as pessoas só apagavam, de fato, quando iam dormir. Então o que o Senhor está falando assim: felizes somos nós se quando a morte nos encontrar, nós estivermos no caminho. Feliz desse empregado, né? E hoje está lá em Lucas 12. Doze, 39 em diante, até o 48. Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que não pensais. Então Pedro disse: Senhor, é para nós que estás contando essa parábola ou para todos? O Senhor respondeu: Qual é, então, o administrador fiel e prudente que o Senhor constituirá sobre o seu pessoal para dar em tempo oportuno a ração de trigo? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim ocupado. Verdadeiramente, eu vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele servo, porém, disser em seu coração: o meu Senhor tarda a vir, e começar a espancar os servos e servas, a comer e beber e a se embriagar, o Senhor daquele servo virá em dia imprevisto, em hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe imporá as mãos, e imporá a sorte dos infiéis.
Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor, mas não se preparou e não agiu conforme sua vontade, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Aquele a quem muito se deu, muito será pedido. E a quem muito se houver confiado, muito será reclamado. Palavra da salvação. Sim. Essa passagem aqui fala muito comigo, porque assim, quando a gente começa a pensar sobre todas essas coisas, apesar de eu ter dito que o tema de hoje não é muito sobre a morte dos outros, mas a gente acaba pensando nos nossos, né? Porque é um caminho difícil, é um caminho árduo, e nem todas as pessoas que a gente ama estão no mesmo caminho que a gente. E aí Jesus vai falar aqui, né? Aquele servo que conhece a vontade e descumprir, para ele sim tem um castigo severo. Para aquele que não conhece e descumprir, é um castigo mais leve. Então, para mim, me soa assim, né? Para mim, Daniel, a justiça, e para os outros ao meu redor a misericórdia. Então, quando alguém morre da minha família, eu não fico esperando que ele seja maltratado, né? Sei lá, que ele sofra todas as penas. Justamente que a misericórdia alcance e que a ignorância eu tenha salvo, né? Principalmente quem é mais distante, enfim. De alguma forma a misericórdia alcance desse jeito. E pensar também em que as pessoas que fazem tudo suas vidas em algumas coisas. Eu me lembro que eu trabalhava com ela e eu perguntei uma vez, qual que é o seu maior sonho, o seu maior desejo? E ela me falou que era ter uma casa própria. E aí, eu falei, mano, tá bom, mas é esse o maior sonho de alguém? O maior sonho real que é imutável a essa terra, sabe? Porque tá lá, eu construí a casinha, aí que é o maior, que é o quê? A gente não passa uma casa lá, às vezes é um sonho, e por isso que eu acho que lá vai falar que queriam se formar, né? Para organizar a faculdade, assim dele. Falei, ó, muito legal, muito bom, mas para quê? Para que a gente sonha todas essas coisas? Olha, para mim também é um sonho ter uma casa própria. Para mim também era um desejo de formar. Para mim também é um desejo de ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Se a gente não pensa o porquê das nossas vidas, o porquê de cada uma das nossas ações, a gente está vivendo como quem não considera a morte dos olhos. Como quem acha que vai para sempre. Como os pagãos, os ateus, como os materialistas, mas não como cristãos. Para que cada um das nossas atitudes? Por que eu quero uma casa própria? Bom, eu quero uma casa própria para poder crescer com a família, né? Meus filhos, né? Com estabilidade, com segurança. Né? Por que eu quero ter uma mentira? Bom, para poder dar um conforto melhor para meus filhos, prazer melhor para o seu filho. Mas se não tiver, beleza, então, tem que ter tudo certo. Agora, se isso é a nossa principal atuação, e nosso fim, é o fim das nossas histórias, sonhos puramente materiais, a gente vai entrar também disso no conjunto eclesiástico, sobre o congresso eclesiástico que se fala. Vaidades da vaidade, das vaidades, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Porque tudo passa. Porque tudo acaba. Na chamada que eu fiz, o Instagram é legal para mim, eu preciso te contar isso, né? Você está correndo. Mas é isso, a gente não precisa que alguém venha nos contar, a gente precisa todos os dias lembrar disso. Porque lembrando que você vai morrer, não fica aí se você comprar você morrer. Diferente do que o Alexandre na fala do palavra, nós talvez não tenhamos todo o tempo no mundo.
O tempo que você tem é esse. É o hoje, é o agora. É lógico que existe processo nas coisas. Mas o tempo que você tem hoje. O nome do seminário é Memento Mori. Lembre-se que você vai morrer. E é justamente para quê? Se alguma coisa a gente pode fazer com os santos, é lembrar nos nossos dias de que a morte faz nossa porta no momento. Hoje saímos pessoas de casa e não voltaram. E aí parece distante. Mas a história parece nossa. E a possibilidade dessa ser a sua história pode ser um motivo de apavoro, de medo, de desespero. Porque mais uma vez, a morte para você é uma educação do Senhor. E Ele enviou um Salvador para mim. Aquela noite presa, aquela noite acaba com você. Quem tem a morte nos olhos, com fé, acaba por ter uma vida vivendo bem a vida. Se você vive bem a sua vida, se você sabe o caminho que você está trilhando, para onde você está indo, a morte não te pega de surpresa. O Senhor não deseja é que nós sejamos pegos de surpresa pela morte. E por isso, ele alerta mais ou menos que ela vai aparecer no meio. Então, a única forma de você não ser pego de surpresa é considerando ela todos os dias. E considerando ela todos os dias, considera que você tem um lugar eterno, que o que você faz hoje repercute pela eternidade. Às vezes a gente vive assim, tal. Tinha uma moça que teve no nosso meio, que também morou com a gente um tempo, estava na nossa casa, e ela me falava às vezes sobre essa casa, tia, nossa, tempo. E eu falava por ela, nossa, eu deveria ser um tia, que o que a gente sente passa, mas o que a gente faz permanece. E hoje é um movimento que permanece para a eternidade. Então, a sua história de hoje passa. Tem que ter a sua tristeza também. O seu desânimo. A sua vontade de, sei lá, encher a cara de usar droga, passa. A sua vontade de morrer passa. Os sentimentos, às vezes, a gente dá muita importância para eles. E eles já vão avançando. Mas existe uma correlação muito próxima entre estar perdidamente apaixonado e estar morrendo de vontade de morrer. As duas coisas passam assim, rapidamente. Agora, o que você faz? Aquilo que você escolhe. As suas atitudes, o bem que você pratica, acatar que você é criatura, que você não vive as leis, aí você joga fora do jogo, você joga fora das regras que estão pré-estabelecidas, conforme as regras que a gente foi descobrindo ao longo dos séculos, que a igreja foi uma oração de Jesus Espírito Santo, conhecendo, moldando, por exemplo, transformando uma maneira muito simples. Você descobrir, lembra o catecismo, por exemplo, jogar conforme essas regras te dá uma oportunidade. Você vai ter que usar uma vida boa, uma vida sofrendo e mais, um filho, não rebelde, mas filho que ama seu pai.
Senhor nos pede amor. Mas com um único propósito. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não é porque Deus estava carente que você nascer. Não é porque ele estava se sentindo pouco e aí ele falou, nossa, eu quero tanto que a pessoa me amasse que aí eu quero falar com ele. Amar a Deus, agir como filho criatura, não muda nada na vida de Deus. Se todos nós aqui decidimos nos rebelar contra Deus, vamos pegar o crucifixo, quebrar, tacar fogo Nossa Senhora, vamos derrubar essa igreja aqui. Não mudou nada em Deus. Se todo mundo aqui começar a amar a Deus fervorosamente, vamos rezar, amar, não meus irmãos, se violar, não sei o quê, não mudou nada em Deus. Só que na verdade, o que muda é você. Se você se rebela contra Deus, se você nega a Deus, você escolhe o extremo. O caminho, o mesmo caminho que aqueles anjos, aquele terço de anjos, escolheram. Que era estar longe de Deus. Agora, se você ama a Deus, você obedece e vê como você como criatura, como filho, você está escolhendo o mesmo lugar. A sua alma está escolhendo habitar em um lugar onde Deus está. As nossas escolhas, o que você sente, vai passar. Mas aquilo que você faz, fica pela eternidade. E quando a gente toma essa consciência de que vamos morrer, de que quando eu morrer, eu quero morrer, a gente consegue ponderar o que vai mesmo ter viver, o que não vai, o que vai fazer, o que não vai. Posso dizer que hoje eu quero menos de morrer. É porque eu sei que a parada fica triste, que meu filho vai ficar órfão, os pais vão chorar. Mas vamos você, vamos chorar. E não muitas vezes você não poderia pensar, mas a gente começa a querer estar com Deus de fato. Como que nós vamos querer estar com Deus de fato? Quando eu começo a pensar que a morte, ela não só vai tirar os privilégios no hambúrguer, mas vai tirar a dor na morte, que sai de mim. De maneira principal, assim, por isso. Porque eu fico mais escolhendo, como é que vocês falam, se caído, né? Preciso voltar, né? Mas tem buscado melhor uma escolha. Então, vamos pegar o lugar para as normas, pessoal. Legal, beleza. Tomara que não são porque for conhecido, né? É para o Senhor. Não queria deixar isso, então. Mas se o Senhor achar que ia ser melhor, o Senhor vai saber o que fazer, então. Com José, começou, eu falei que era fazer de tudo. Já falei, não quero assim, não. Não, o cara aí, seja a gente for. Mas é isso. O Senhor, nesses 3 dias, ele nos quer levar para um caminho de liberdade. Mas se hoje o quarto vem aqui, voltando de novo, nós precisamos ser livres em direção à morte. Isso é livre. Quem olha para ela, o cara ela vai saber que pariu. Porque quem encaixa nela consegue guiar fazer essas coisas. Amém? Eu trouxe dois vídeos aqui, mostrando as implicações. Não são uma benta, são implicações, então, na imitação de Cristo. Tem um ponto aqui sobre a meditação da morte. Algumas coisas que eu falei vieram para aqui. E o outro é preparação para a morte também, de Santo Afonso Maria de Ligório.
São dois erros que muitas vezes começam a colocar no seu essa hoje. Você começa a ler, você vai ter cada vez mais nítido de todas as coisas. Então fica aí se eu quiser se aprofundar.